Vamos falar de um precedente do STJ, está aí o número do precedente, por isso usar slide, né? Hoje, especialmente, é importante usar slide, para que a gente trouxesse os números, porque às vezes eu vou dizer, cara, é aquele caso lá que o Mário falou na aula, qual que é o precedente mesmo, eu vou procurar, a internet está oscilando, eu estou no trabalho, eu estou aqui no fórum, numa audiência, quando é que eu acho, aí fica nervoso, aí já não acha mais nada. Então, a ideia é que vocês tenham, né, como guardar o número de precedente. Precisou, eu sei qual que é o precedente. Eu vou citar isso numa audiência, eu vou citar isso numa peça feita às pressas, porque o prazo é hoje, com a pedido de liberdade, e eu quero citar esse tipo de situação. Tem o precedente aí para que vocês possam acessar. Relatoria do ministro Schietti, agora, 13 de abril, tá? 2 dias antes do meu aniversário. Então, foi agora, né? Esses dias a gente teve essa divulgação no site do STJ, se não me engano, que eu busquei esses dados, falando do acesso da defesa às provas obtidas através da busca e apreensão. Que evitar que a defesa tenha acesso a essas provas é cerceamento de defesa, tá? Quem lê só a chamada, quem buscar só essa informação, vai dizer, peraí, então teve busca e apreensão, o próprio STJ agora, né, juiz, o STJ decidiu agora, faz 2 semanas, a HC 114.683 do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Schietti, que é cerceamento de defesa, não permitir que a defesa tenha acesso às provas obtidas na busca e apreensão. Calma lá. Não é isso que fala o julgado. Tá? Se ler só a chamada, vai ter problema. Não é isso que fala o julgado. O julgado remete à súmula vinculante 14. Súmula vinculante atinge toda a administração pública, não só o judiciário. Súmula vinculante 14 vai dizer que é direito do defensor, né, do advogado, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que, vírgula, atenção, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, diga respeito ao exercício da ampla defesa. Ter acesso amplo e restrito às possíveis provas, aspas, já documentados. Tá? O que quer dizer isso? Por que o julgado que eu estou citando aqui, que eu estou importando do STJ, fala que fere a ampla defesa? É um cerceamento de defesa e impediu o acesso às provas na busca e apreensão. A gente já vai chegar lá. Tá? Tem uma discussão parecida na reclamação 23.101. Já vamos chegar lá. Qual que é a discussão? E por que a confusão que a gente vê na prática? O que o STJ tem entendimento consolidado e reforçado agora com esse julgado novo? Não é que, assim que realizada a busca e apreensão, realizada a escuta telefônica, realizado meios de busca de prova, a defesa já tem que ter acesso imediato a tudo que tem de prova. Não é isso que o STJ diz. Por que não é isso? Se fosse assim, inviabilizaria o procedimento investigatório, né? Está tendo escuta telefônica e a defesa vai ter que ter acesso diariamente ao que foi buscado. Pronto, acabou a escuta telefônica. Não, mas é que está escutando outras pessoas, pode continuar. Só o meu cliente, que eu já sei da escuta, né? Então, perdeu o objeto. Não, mas se abrir o procedimento agora, acabou com a investigação. Por isso que esses procedimentos investigatórios, eles são sigilosos e pode ser sigiloso enquanto em procedimento investigatório, enquanto ainda está apurando se existe um ato ilícito. E é esse o cerne da discussão. Enquanto se investiga, você investiga se há um ilícito. Por isso que, né, quando se fala que na escuta telefônica, na busca e apreensão, na hora que está ocorrendo, acabou de acontecer, está se buscando para saber se tem algum ilícito. A gente está trabalhando com probabilidade. Existe um risco, mas tem prova? Não. Muito superficial, tanto é que está precisando de buscas, de diligências, de escuta, de busca e apreensão. Né? A partir do momento que foi realizada a busca, foi realizada uma escuta telefônica, o raciocínio é similar, foi realizada a busca e apreensão, que é o que fala no precedente. Isso foi documentado, agora fez a busca, fechou lá o grampo, veio para a investigação,
Ah, mas veio só dizendo que no dia tal ele conversou sobre venda de armas, sobre importação ilegal de munição, sobre tráfico de drogas, sobre desvio de dinheiro. Aqui tem prova de ato ilícito. E nos outros dias falou o quê? Ah, não, mas não interessa. O que interessa é decidir. É isso que o julgado do STJ está falando, tá? Porque ele vai dizer que, a partir do momento que foi documentado, a partir do momento que o interesse público, o interesse coletivo de buscar indícios, de coibir o crime, né, foi observado, agora eu tenho provas, e essas provas vão vir para a investigação, vão vir para o processo, que seja, opa, aqui eu não tenho discricionalidade mais. Por quê? Se a defesa quiser acesso a tudo que foi coletado na busca e apreensão, a tudo que foi gravado na escuta telefônica, direito da defesa ter acesso. Porque às vezes não veio para a investigação, né, para o caderno investigatório, não veio para o processo, né, via Ministério Público, mas tem coisa ali que interessa para a defesa. Aí é cerceamento de defesa. Estão vendo a diferença? Não é a participação durante a busca. Ah, mas é que aprendeu livros fiscais, aprendeu o computador, eu quero ter acesso agora, hoje, a tudo que está no computador. Não, não é isso. Depois que documentado, tem súmula vinculante falando isso, depois que documentado, depois que a polícia judiciária ou, né, quem faz essas vezes, no caso aí de organização criminosa, o GAECO, por exemplo, faz essa busca, extrai os dados, esses dados extraídos do computador, por exemplo, numa busca, vão para o procedimento e diz, ah, mas espera aí, eu vou usar só o computador do servidor X, do servidor YZ, do gerente W, esses não interessam, está descartado. Tudo bem, não vai usar no processo, e isso é uma discricionalidade do MP, vai dizer, isso não interessa, não vou juntar 5 GB num processo que vai só tumultuar, sendo que não interessa. Isso é função do MP, diligenciar e ver aquilo que é importante para o processamento. Mas o que não pode é impedir a defesa de ter acesso a tudo. Espera aí, eu como advogado quero ver tudo. Porque o teu cliente te falou que o cara estava sendo achacado por outro, porque ele estava com medo, porque ele estava sendo ameaçado, ele estava sendo coagido. Opa! Aí eu já posso questionar situações se ele tinha livre-arbítrio, né? Se era exigível um comportamento diverso, ou mesmo que haja crime, mas eu posso demonstrar uma atenuante, eu posso demonstrar um privilégio, dependendo do tipo de crime, eu posso influenciar numa dosagem de pena, ou seja, tem interesse para a defesa, ponto. Tá? É isso que o ministro Schietti, como relator, vem consolidar aquilo que a gente já via no STJ, e nesse julgado recente vem reforçar isso. Tá? Então, como está aí nesse slide, cabe ao Ministério Público sustentar a acusação, apontar o material, agora aquele material não utilizado, né, que a polícia não achou interessante, que o MP não achou relevante para ação penal, né, ele tem que permanecer para consulta da defesa. Não precisa levar tudo para o processo, não. Tem um monte de bobagem ali que não vale a pena. Numa escuta telefônica, tem muita coisa. Vai ser importante pouco. Não digo nem importante para acusação, para defesa. Estou dizendo importante do fato, o que está sendo apurado. Que fala realmente do fato, tem falando sobre o mercado, falando sobre que brigou com a mãe, que não gosta da sogra, pega muito relacionamento extraconjugal, né? Para que levar isso para o processo? Né? Não tem que levar isso para o processo. Agora, impedir que a defesa tenha acesso, é isso que o STJ disse. Não, aí não. Tudo bem que não se leve para o processo, mas a defesa também pode fazer esse filtro. A defesa pode ver e dizer, opa, olha aqui, ó, essa parte aqui é importante, por que não foi? Olha aqui, cortou a escuta, mas não sai um pouco do contexto, né? Porque a escuta pega só do dia X, mas se pegar no dia 2 dias antes até ali, vê que eles estão falando de outra coisa, né? A busca e apreensão, olha só, aprendeu isso, mas aprendeu aquilo, isso daqui também é uma informação importante, né? Aqui já foi apreendido uma machadinha e o agressor disse que estava sendo ameaçado pela vítima com uma machadinha, que moravam na mesma casa, e tem lá a tal da machadinha com os dados que ele falou, suja, inclusive, porque uma vez bateu... Ou seja, tem outros elementos que, às vezes, vão dar guarida às sustentações que a defesa acha importante.
que o acusado falou para o advogado e o advogado sabe o que ele vai procurar nessas provas, né? Estão percebendo a diferença? É isso que o julgado do STJ vem trazer. Então, o STJ, quando fala de nulidades no 563, para a gente fechar esse julgado, porque tem mais dois para a gente falar hoje, quando fala em nulidades no 563, fala que isso tem que ser trazido em momento oportuno, situações de vício em primeiro grau, a fase é até alegações finais, né? Plenário do júri é no plenário do tribunal do júri. Se acontecer depois, pode ser em plenário. Se for um vício, uma nulidade, não uma anulabilidade, um vício grotesco, aí pode ser com prejuízo evidente, isso pode ser alegado em qualquer fase. Processo, a pessoa citada é outra, né? Citar a pessoa errada, correu a revelia e não é o réu, é outra pessoa, é homônimo. Ou seja, o cara não se defendeu. Isso, se ficar provado lá na apelação, melou tudo. É um vício gravíssimo, insanável. E outra situação que antigamente se falava que no processo penal não, porque a forma, porque se não tiver tal formalidade do ato, melou tudo, não. Né? Cada vez mais a efetividade do processo é buscada também no processo penal. Vício de forma, qual que é o prejuízo? Tá? E isso foi invocado também nesse julgado aí do STJ, de relatoria do ministro Schietti, para dizer, não teve acesso às provas da busca e apreensão. Aí no recurso, num recurso para segundo grau, para ter acesso a essas provas, foi viabilizado. Aí a defesa também não trouxe nada, teve acesso, mas não importou nada. Não, mas teve cerceamento, então tem que absolver. Não. O que o STJ vai dizer? Não. O que tem que fazer é ter acesso. Se demonstrar que, em razão desses elementos colhidos, que não teve acesso, veio coisa importante, vai ter que voltar tudo para instruir aquilo com base naqueles fatos importantes. Não, mas não veio nada. Então, tem prejuízo. Tá?